जय गुरुदेव हरे हरे बोल। Eu tô pensando até que horas que pode ficar aqui. Qual o nome do livro? Não livro. É, só para eu tentar achar o pacote. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Girivardhari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Vanachari Yamuna Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janalabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Oh, Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Oh, Radhe Radhe Radhe, Radhe 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 Radhe. Oh, Radhe 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 Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Nana Gaura Hari Ki Jai, Shri Gurudeva Ki Jai, Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna. Tá me ouvindo bem? Sim. Sim?
Omagana Timiranda. Ah, okay. Om Gana Timiranda Sya Gananjana Shalakaya Chakshura Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Gaura Pristaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Vanayiti Namine Bandeham Bhakti Bukam Karoti Vachalam Pongum Lagete Girin Jat Kripatamaham Bandeshi Gurun Dinatarinam Gurave Gaura Chandaya Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Namastê a todos vocês, reverências. Então, meu nome é Taruni Gopidasi. Estou muito feliz de estar participando aqui desse evento. Eu vim para Trancoso para poder participar desse evento com Srila Gurudeva, né? Gurudeva, que é não sei, quem aqui já conhece ele antes? É a quarta vez que ele vem a Trancoso. Quem já conheceu ele antes? 1, 2, várias pessoas. Bom, para quem ainda não conhece ele é um guru da Índia, ele é indiano e, na verdade, ele vem ao Brasil já faz muitos anos, há uns 20 anos. Ele vem 2 vezes ao ano para o Brasil e ele, sempre quando ele vem, ele viaja o Brasil fazendo eventos, assim, palestras em faculdades, universidades, centros de yoga, em vários locais. E o que ele vem explicar pra gente? Ele, na verdade, viaja o mundo inteiro. A cada 4 dias ele está numa cidade diferente. A cada 4 dias ele vai para um lugar novo. Isso há mais de 25 anos, sem parar. Ele faz isso. E aí, qual é a missão dele? Né? Na verdade, o que ele faz? Ele vem exatamente tentar trazer essa autorrealização para todos nós. Porque ele alcançou essa plataforma espiritual de autorrealização, então ele vem ajudar a todos nós. Então, assim, é um trabalho missionário de solidariedade maior que existe, que é ajudar a gente a realizar a nossa alma. Então, o que acontece é o seguinte, eu queria contar pra vocês uma história para explicar como que é poderoso a gente se encontrar com um santo. Na verdade, aqui no Brasil, pelo menos assim, na minha criação, lá no Rio de Janeiro, uma família católica que não segue regra nenhuma, que não vai na igreja, não faz nada. Na verdade, o que acontece? A gente mal ouve falar dos santos. O que é um santo? Existe santo mesmo nesse mundo? O que são esses guru? O que é a religião? Como é que a gente faz para alcançar Deus? O que vai acontecer depois da morte? Ninguém nem fala sobre isso. Todo mundo só fala sobre carreira, ganhar dinheiro, trabalhar. Mas assim, ninguém fala sobre o que tem depois da morte, sabe? Eu não sei se aqui em Trancoso, acho que aqui em Trancoso é muito mais espiritualista do que o Rio de Janeiro, né? Sim, né? Então vocês devem ter muito mais as discussões, imagino. Mas lá no Rio de Janeiro era muito triste, assim. Quer dizer, eu achava, na verdade, porque a minha vida era assim. Só que aconteceu foi o seguinte, um belo dia, eu conheci uma pessoa que me falou assim, olha, você não sabia não, aqui no Rio de Janeiro também tem um templo, Hare Krishna. Eu falei, Hare Krishna? Lá é tão pertinho da sua casa e lá eles vão falar sobre o que tem depois da morte, mundo espiritual, como fazer pra... Olha só, preste atenção. O Hare Krishna vai falar uma coisa muito rara, que você não vê em outros lugares, que é o quê? Como fazer pra gente se libertar do samsara. Porque a gente ouve falar em várias religiões sobre o samsara, né, o ciclo da reencarnação, que, né, vocês conhecem a reencarnação, que da alma que tá nascendo em diferentes corpos e tal, mas a gente não ouve falar sobre como transcender isso. A gente fala como se eles falam da liberação. Ah, você virar luz. Nós somos um, né? Vocês conhecem, né? A Yama, nós somos um. Eu sou Deus, tudo isso. Mas e sobre a alma? Como que a gente faz para conhecer a alma mesmo e ir para o mundo espiritual? Na cultura indiana, o Gurudeva ele vai contar o seguinte. A cultura indiana, os Vedas, vão explicar uma coisa muito rara, que é o seguinte. Vão explicar quem é Deus. Isso é muito raro também de ver em outros lugares, me surpreendeu muito. Vai explicar quem é Deus. Assim, Deus tem uma forma também. Além de ser uma luz, além da luz, depois da luz, tem Deus com uma forma transcendental. E Deus tem essa forma transcendental muito bela e várias outras formas. Ele se manifesta em várias formas. E a gente tem que desenvolver uma relação de amor para poder ver Deus. Né? Premandjana Churita Bhakti Vilochinena Santasa Deva Hridesha Vilokayanti Janshama Sundara Achinta Gurna Swarupam Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Significa que Deus... Ele está em toda parte, mas a gente só consegue ver ele se a gente tiver amor. Não é lindo isso?
Mas é assim, amor, o seu olho tem que estar com o bálsamo do amor, aí você consegue ver a forma de Deus. E os grandes santos, como Gurudeva, eles têm esse amor por Deus. Então eles conseguem ver Deus em toda parte. Então assim, eu quero ver Deus, eu quero saber quem eu sou, como uma alma. Por isso eu tento seguir as instruções de Gurudeva à medida do possível, para poder alcançar essa autorrealização. Então, vou contar para vocês uma história bem rápida sobre... só uma história rápida, porque é até interessante, porque isso aqui parece até uma forma circular, né? Como é que chama? Meia-lua, né? Meia-lua, né? Essa arquibancada aqui, muito bonita. E aí, o que acontece? Tem uma história que Gurudeva até comentou que era uma história interessante para contar aqui agora, que é o seguinte. É a história de um estádio de futebol. Imagina um estádio de futebol, porque olha só, aqui tem várias portas. Tem 1, 2, 3, tem 4 entradas aqui. Mas era um estádio que só tinha uma entrada. Um estádio tipo Maracanã, assim, redondo. Aí o que aconteceu foi o seguinte, que entrou um homem cego, ele sem querer acabou entrando nesse estádio. E aí o que aconteceu? Foi que quando ele entrou no estádio, ele ficou perdido, ele era cego. E ele queria ir embora, mas esse estádio só tinha uma entrada, de saída e entrada. Uma porta, tá bom? Uma porta, como é que é? A história não é o foco da história, assim, as histórias místicas, parábolas dos Vedas, da cultura indiana. Vamos se focar vamos chegar na parte principal da história. Esse cego entrou ali, tá bom? E aí o que aconteceu? Ele queria sair e não sabia como, porque ele era cego, não achava a saída. Aí, olha só, uma outra parte mística da história também. Do nada apareceu um santo ali pra ele, no estádio, pra ajudar ele. Se a gente parar pra pensar, na verdade a gente acha que a gente consegue encontrar Deus, que a gente vai buscar a Deus, a gente vai buscar um guru. Eu vou buscar meu caminho espiritual. Mas de verdade, Deus está no nosso coração. Então quando a gente de fato quer conhecer Ele, de ver Sakshat Nahitate Guru Chaitarupa Shiksha Guru Hoya Krishna Mahanta Swarupa, que na verdade Deus está no nosso coração, mas quando a gente de fato quer encontrar com Ele, Deus se manifesta. Deus que tem toda parte se manifesta na nossa frente como um guru. E o guru vem até nós, o guru encontra a gente. Você quer encontrar com Deus? Eu vou te ajudar, vou te falar o que você tem que fazer para ver Deus. Então, um paralelo, esse homem cego estava no estádio. Lembra da história? Um homem cego no estádio. E aí o que aconteceu foi que quem apareceu para ele, vocês lembram? Um santo, isso, obrigada. Um santo apareceu para ele. Então o santo apareceu para ele e falou assim, olha só, você tá perdido aqui, você quer achar a porta, certo? Porque só tinha uma porta. Aí o santo falou uma coisa muito lógica, que vocês talvez devam imaginar também. Como é que ele ia achar a saída? Porque ele estava tentando achar a saída, mas toda hora batia no muro e não encontrava. O santo falou para ele, olha, você tem que botar a sua mão, obrigada, você tem que botar a sua mão na parede. E você vai caminhando e tateando, se escorando na parede. Quando acabar a parede, você vai ter achado a saída, certo? Muito lógico, não é? Sim? Tá, obrigada. Então o que aconteceu? Esse homem fez isso. Esse cego foi segurando na parede. Aí ele foi segurando e foi andando. Mas sabe o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Foi algo muito inesperado. Quando ele chegou perto da porta, só tinha uma porta. Mas ele não sabia que a porta estava ali. Porque ele era o quê? Cego. Quando ele foi chegar perto da porta, ele sentiu uma coceira muito grande. E aí ele tirou a mão da parede e se coçou. E passou batido pela porta. E quando ele botou a mão de volta na parede, a porta tinha passado. Nossa! Nu! Né? Como é que fala? Como é que na Bahia vocês falam? Ó, gente! Ó, gente! Vixe! Vixe! Passou batido na porta, meu Deus! Aí, o que aconteceu? Continuou vagando. Foi várias vezes. E muito triste esse cego, né? Porque, poxa, eu segui a ordem do santo, fui me escorando na parede, realmente fazia sentido, mas cadê essa saída que não aparece? De novo, uma coisa muito mística, o santo reapareceu na frente dele. Falou assim, você tá precisando de ajuda? Ele, sim, eu fiz o que o senhor mandou, tô segurando na parede, mas não consigo achar a saída. Aí o santo falou assim, o santo com poder místico viu, já sei o que você tá fazendo de errado. Você tá, na hora que chega a porta, você tá tirando a mão e está se coçando. Tá perdendo a saída por causa disso. Aí o cego falou assim, meu Deus, o que eu faço? Aí o santo falou assim, calma, olha só. Quando vem aquela coceira, se segura, tá? Se segura, não coça. E se coçar, para de andar pra você não, né? Porque senão você vai ficar andando e se coçando. Não, você tenta segurar a coceira. Se por acaso se coçar, para. Enfim, não se coça. E pra você tentar segurar a coceira,
Não, como é que chama? Tolerar a coceira, você tem que fazer o seguinte. Canta um mantra, que o mantra vai te ajudar a abstrair da coceira. E o mantra é o seguinte, imagina qual é o mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O santo falou pra ele, ó, esse mantra é o Maha Mantra, né? Maha significa grande. Mantra é uma coisa que tem poder místico, que vai libertar nossa mente. Então tem vários mantras muito lindos, muito sagrados. Mas de todos os mantras, de toda coisa sagrada que a gente pode falar com a nossa boca, a mais sagrada que existe é esse mantra Hare Krishna. Então, esse cego foi e começou a fazer isso. E aí ele foi tateando na parede e cantando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Tateando na parede. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que aconteceu? Assim ele conseguiu chegar na porta. E aí ele conseguiu ir embora do estádio e foi feliz pra sempre. Então assim... Então o que acontece é o seguinte. Essa história é uma história muito pequenininha, mas tem um significado muito profundo. Vou falar pra vocês agora o significado da história. O significado é o seguinte. Olha só, um estádio, como a gente deu o exemplo do Maracanã, né? O Maracanã lá no Rio de Janeiro, vocês conhecem? É muito o quê? Redondo, né? Se vocês pararam pra pensar, quem aqui já ouviu falar da reencarnação, samsara, né? O ciclo das reencarnações, como se fosse uma roda. Uma roda gigante, a roda do karma, a roda do ciclo da reencarnação. Por quê? Por que é uma roda? Não sei se já pararam pra pensar. Por que nascer e morrer nesse mundo, em diferentes espécies, reencarnar, é comparado a uma roda? Por quê? Às vezes a gente faz coisa ruim, né? Karma ruim. E a gente tem que pagar pelo karma ruim. Aí como é que a gente paga? Né? A gente vai para planetas inferiores, infernais, encarna também em espécies de vida mais animalescas, mais, né, com a consciência mais atrofiada. Então a gente vai para baixo, digamos assim. Depois a gente faz, né, faz atividades boas, e aí vai para planetas superiores. Então a gente está subindo e descendo, como se fosse uma roda gigante. Como se fosse trabalhar no elevador, ascensorista. Vai pro 15º andar, volta pro -3 de garagem, pra cima e pra baixo. Faz coisa boa, vai pro céu, faz coisa ruim, vai pro inferno. Fica vagando em diferentes espécies, é árvore, é bactéria, é tubarão, se encarnando. Então, o que é um ciclo, a roda? Que na história se compara a quê? Vocês lembram o que eu falei? Não? Na história, o que é redondo também? É o estádio, certo? Então o estádio é redondo da mesma forma que a gente está reencarnando em diferentes espécies. As escrituras falam o seguinte: Labdhasudurlabamidam bahusam bhavante manusha martadam anita apihadira turnam jateta napatet anumrito javat nishashai vishai kalu sarvatasyat. Que significa que o corpo humano agora, que a gente está aqui encarnado como um ser humano. Mas para a gente poder nascer como ser humano, a gente teve que encarnar em várias outras espécies antes, em todas as outras. 8.400.000 espécies de vida. Os Vedas na Índia, eles dizem que eles dão a definição de número de espécies. Quem é biólogo aqui sabe que a ciência moderna não deu o número definido de espécies. Mas as escrituras dos Vedas falam, é certinho, 8.400.000. Pra gente nascer como ser humano, teve que passar por tudo isso. Então, como se fosse um estádio. A gente tá vagando em todas as espécies. Finalmente agora, a gente, de forma tão rara, a gente obteve esse corpo humano. Só que nesse corpo humano, a gente, na verdade, se a gente não buscar Deus, né? Ahara nidra bhayamaitunamcha samanetat Ahara nidra bhayamaitunamcha samanetat pashubi-naranam dharmohitesham adiko vishesho dharmena hina pashubi-samana. Se a gente, na nossa vida humana, a gente não busca Deus, busca transcendência, quem sou eu? Para que eu vim para esse mundo? Para onde eu vou depois da morte? Qual é o sentido da minha existência? Se a gente não faz esse tipo de indagação, a gente vive uma vida como um animal. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque a gente também come, se alimenta, que nem até as mesmas árvores fazem fotossíntese. Também é alimentação, né? As plantas comem. Né? As árvores também, elas dormem, sabia? Né? Vocês sabem, né? As árvores também, as plantas também dormem. Né? Os cachorros, os animais dormem também. E eles também se acasalam, não é mesmo? As plantas, os pássaros, todos estão se reproduzindo, se defendendo também. Né, os cachorros, a gente pode ver como os animais se defendem, até as plantas, né? Quem nunca viu a figueira estranguladora querendo acabar com a outra, né? Com a outra árvore, as plantas também se defendem. Então, se a gente vive uma vida humana só assim, fazendo essas coisas, como uma vida de animal. Mas tem uma saída, como na história do cego no estádio. Tem uma saída. Qual é a saída do ciclo da reencarnação?
Qual é a forma que a nossa alma tem de transcender a matéria e alcançar o reino de Deus, o mundo metafísico? É através do corpo humano. Então esse corpo humano, ele derrama dentro sulabam suduro labam. Guru Karandam Maya no Klena Nabasa Tritão Nataresa Atmaha. Que significa que se nosso corpo humano é como se fosse um barco para a gente cruzar esse oceano da existência material. Então, assim, através do corpo humano, se a gente nosso corpo humano, a gente usar nosso corpo humano para praticar a vida espiritual, a gente pode sair do ciclo da reencarnação para sempre. Jadgata na Nivartateta Dhamma Paramamama. Se a gente vai para a morada de Deus, muito espiritual, transcendental, a gente nunca mais volta a reencarnar. E é o que acontece, só para terminar a história do homem cego, ele se coçava, né? E perdia a porta. Lembra a história? Vocês lembram? Agora, só para explicar a última parte, o que é esse se coçar? É a gente, né, perder a nossa vida em várias outras coisas que a gente vai sendo consumido pelos problemas, pelas exigências da vida, pelas exigências da nossa mente, e a gente passa a vida sem se concentrar em nós mesmos, né? Na nossa própria necessidade intrínseca da nossa alma. Tô falando da gente relaxar, amar a si mesmo, ter os nossos limites emocionais? Sim, mas eu tô falando além disso. A gente dá pra nossa alma o que ela quer. Então, Gurudeva, ele consegue ver a nossa alma, de todos nós. Ele vê a nossa alma. Ontem ele falou pra gente assim, vocês não sabem, mas a alma de vocês está chorando. Porque ele tem essa visão. Eu tô totalmente limitada à minha mente, ao meu ego. Eu tô totalmente misturada com a matéria. A minha identificação. Mas ele sabe da alma. Então ele falou, a alma de vocês está chorando. Porque a alma, ela quer espírito, ela quer se encontrar com Deus, o Senhor Supremo, a alma suprema. Mas vocês estão tão aqui nesse mundo material que vocês estão perdendo tempo. Então a coceira é isso, é perder tempo com coisas materiais. Mas se a gente cantar os santos nomes, Hare Krishna, os nomes de Deus, seguir as instruções, fazer a prática espiritual, a gente vai poder se libertar desse mundo material. Então é isso. A gente é muito afortunado de estar aqui hoje diante de Gurudeva, porque Gurudeva, através das suas palavras, ele pode tocar a alma de cada um de nós. E ele toca a alma de todos nós, só com o olhar dele, com as palavras dele. Então a gente é muito abençoado de estar aqui hoje à noite, de verdade. Porque nesse mundo tem tantas pessoas falando tantas coisas, tanto barulho no mundo, né? Tantos problemas. E a gente está aqui para ouvir uma mensagem espiritual, diretamente do mundo espiritual para a nossa alma, a mensagem da alma. Vai com tia, Bharata. Então, assim, eu agradeço muito a Shila Gurudeva por me dar a oportunidade de estar aqui, que eu vim de longe para estar aqui. Gurudeva, thank you so much. E eu também oro para Gurudeva para que que eu possa seguir as instruções dele e para que ele possa nos abençoar, para que todos nós possamos desenvolver nossa vida espiritual e assim nossa vida será exitosa. Jai Shila Gurudeva ki jai. Vancha kalpataru beshaka pasinu beva chapa tinam pavanibyo vishnu devim. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहिना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामाभिकारङ्गमध्ये कृपामैत्रां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणावराद्रां ततो ममान्यस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
So, first of all, offer my humble, respectful obeisances to the feet of Gurupad Padma, Nitya Pravishtam Vishnupad, Astutara Satasisrimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Pravishtam Vishnupad, Astutara Satasisrimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad, Astutara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotarachat, Shishimad Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Minhas reverências também a todos os devotos sêniores, o Vaishnavas e Vaishnavis, devotos do Senhor Supremo, e também aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite, minhas reverências. So I am happy to come to this place, Arina. Trancoso. Estou muito feliz de estar aqui na cidade de vocês, em Trancoso. I think this is my third or fourth time I have come in your this city. É a quarta vez que eu venho aqui a Trancoso. But according to Corona 19, so for this regard, I did not come here. Então, por causa do Covid-19, né, eu fiquei um tempo sem vir aqui. Anyhow, Krishna is very merciful and wonderful. Mas de qualquer forma, Deus, né, Krishna, ele é tão bondoso, tão maravilhoso. Because without Lord's desire, anything happens. Na verdade, nada acontece sem o desejo de Deus. That means everything depends on Krishna, who is the supreme personality of Godhead and Bhagavan. Tudo depende de Krishna, de Deus. Deus, a suprema pessoa divina, Krishna. For this regard, Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Maya dakshena prakriti surate sacharacharam hetu anena kuntya jagadvi parivartate. Hey Arjun, what you are looking in this material world, everything is controlled by me. Krishna, Deus, ele explica na Bhagavad Gita. Ele falou para Arjuna, ele disse assim, Arjuna, tudo que você vê nesse mundo, na verdade, está sendo controlado por mim. Prakriti means that is called the nature. What she is doing, everything, I control myself. Krishna, Deus, ele fala, né? Todos os movimentos da natureza, toda a natureza, sou eu quem controlo tudo. That means Krishna, Lord, He is the supreme controller. Significa que Krishna, Deus, ele é o controlador supremo. And for this regard, English word we are saying, He is called God. Por isso que em inglês a gente fala, né, que Deus, em inglês eles chamam Deus de God, G-O-D. G means, that is called generator, O means operator, D means destroyer. A palavra Deus em inglês, God, é como se fosse uma sigla na verdade, sabia? O G de God é de gerador supremo, a letra O é de operador supremo e a letra D é de destruidor supremo. So now in this way, all we are here and tomorrow will be not here. And so why? Because everything's controlled by Lord. Então assim, a gente está aqui hoje, amanhã a gente não vai mais estar aqui. Tudo que acontece nesse mundo, nessa vida, os movimentos, tudo que acontece pelo desejo de Deus. That means, I want to say this thing. Who takes birth in this material world, he will die. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, toda pessoa que nasce nesse mundo, todo aquele que nasce, morre. Or who does not take birth, there is no question to die. Mas quem nunca nasce, nunca morre.
Atma, soul, that is called eternal and transcendental. A alma, Atma, alma, ela é eterna e transcendental. No jayate, no mriyate. Atma does not take birth and also never die. A alma, ela nunca nasce, portanto, ela nunca morre. Only this body takes birth and one day the body will be die. Só quem nasce é o corpo. O corpo passa pelo nascimento. E por isso que o corpo vai morrer um dia. But you try to understand, we are not this body, we are soul, Atma, soul reside this body is working. Mas tente entender, a gente não é não é o corpo, nós somos a alma, transcendentais. E nosso corpo só funciona por causa da presença da alma dentro dele. When soul goes out this body, then body can't to move, not can no any activity. Quando a alma deixa o nosso corpo já não tem mais nenhum... ele fica totalmente inativo. But very few person they know about soul, Atma. Contudo, pouquíssimas pessoas conhecem de fato a alma, Atma. So for this regard, our philosophy explains, try to realize about your soul, about your Atma. A filosofia espiritual explica que todos nós devemos alcançar essa realização, essa percepção direta da nossa alma. Quem somos nós, na verdade? Areva Atma drashtava srotabha niridhyasi. Try to realize about him. Try to realize what he is doing. Tente conhecer a sua própria alma. Tente se dar conta do que a sua alma está fazendo. And where is he? What is he doing? Onde está a sua alma? O que ela faz? Atma, soul. Now he is in this body and completely fainted position. A nossa alma, ela está agora dentro do nosso corpo, mas ela está numa posição de desmaio, ela está desmaiada. And just our scriptures give an example. This body is as like a tree. As escrituras sagradas, elas dão um exemplo. Elas comparam o nosso corpo a uma árvore. And the two branches of the tree. Uma árvore que tem 2 galhos. And two birds, they are sitting. E nesses galhos há 2 pássaros sentados. One is called bird of soul, another is called bird of super soul. Um pássaro representa a alma e o outro a super-alma, Deus. And in the middle of soul and super soul, then one black screen. E entre esses 2 pássaros, o pássaro da alma e o pássaro da super-alma, que é Deus, há como se fosse assim uma cortina preta. But super soul, that the bird is looking, watching, what the Jivatma soul, what is doing. Então, como se fosse uma tela preta. E o que acontece? O pássaro, que é a super-alma, que é Deus, ele consegue ver o que o pássaro da alma está fazendo. But Atma, soul cannot see the super soul because in the middle, black screen. O pássaro da super-alma, que é Deus, vê o que a alma está fazendo. Mas a alma, o passarinho da alma, não consegue ver a super-alma, porque tem entre eles uma tela negra. So for this regard, in our scriptures explain this way. How to we realize about Lord, about to God. Portanto, as escrituras explicam que nós devemos buscar realizar, alcançar Deus. Da suvarna suja samana vikka parisvajati. How to see this about God. Como enxergar, como conhecer a Deus? And all the conditioned soul, they completely elucidated by Maya. That is called the illusory potency of Lord. As almas condicionadas à matéria, elas estão totalmente iludidas por Maya. Maya é a potência da ilusão do Senhor Supremo. And the soul also suffering for their own fruitive of action. That is called karma for. E cada alma está sofrendo o seu próprio karma. O karma nada mais é do que as reações das nossas atividades passadas. This karma is very, very deep. Not so easy to understand how we are suffering of our previous and fruitful action karma. E esse tema do karma é algo muito profundo. Não é tão fácil de entender como que funcionam as reações, as nossas ações. E então é muito complexo de compreender. Every life we also give up this body.
but we will never give up our subtle body. Cada vida que a gente morre, a gente deixa simplesmente o corpo físico grosseiro. Mas o corpo sutil, né, mente, inteligência, etc., a gente não deixa. That means this body is called gross body. Este corpo aqui físico é o corpo grosseiro. And inside this body, another body that is called subtle body. Mas dentro do nosso corpo grosseiro tem um outro corpo ainda, que é um corpo sutil, chamado de Sukshma Sharira. And inside the subtle body, another body is called the Atma Sharira, that is called the body of soul. E onde que está a alma? A alma está dentro do corpo sutil, no Atma Sharira, o corpo da alma. But all we are wandering in the same cycle of repeated birth and death. Tavat janam tavat janani jatari sayanam. Again and again give up this body and enter in the womb of mother, again coming out and again also wandering in the same cycle of repeated birth and death. Nós então estamos vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. A gente nasce, vive, depois morre de novo. Aí na vida seguinte de novo entra no ventre de uma mãe, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, repetidas e repetidas vezes. So for this regard, scriptures explain how to realize about God. E as escrituras sagradas vão explicar, mas como que a gente faz para alcançar, para conhecer Deus diretamente? And if we not realize to Him, then our life will be useless. Se a gente não alcançar Deus, a nossa vida será inútil. Otherwise, every time just we are doing the same things, chewing the chew, that is called eating, sleeping, defending and mating. Se a gente não buscar essa autorrealização espiritual, conhecer a Deus diretamente, a gente vai estar passando vidas inúteis, porque a gente está mastigando o que já foi mastigado, fazendo o que a gente já fez em todas as outras vidas, que é o quê? Comer, dormir, se acasalar e se defender. And just I tell to you, how we are wandering in the same cycle of repeated birth and death, no one tells to us. Então, estou contando para vocês isso, sobre como a gente está vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, né? A reencarnação. Mas ninguém geralmente fala isso pra gente. Then I give you one very nice, beautiful example, then you understand about this philosophy. Eu quero dar para vocês um exemplo muito interessante para vocês entenderem mais sobre essa filosofia. In one city, there was going on very nice, beautiful circus. Então, era uma vez, numa cidade, estava tendo um circo itinerante que tinha parado nessa cidade, um circo. And 100 people, they are coming to watch the circus. E centenas de pessoas estavam vindo ver aquele espetáculo no circo. And here circus coming or not? Aqui às vezes vem circo também, trancoso? Big company. Here. Quando vem circo, eles vêm aqui no teatro. Yeah. Okay. Muito bom, então. Okay, so you understand, just I also tell you, the circus is going on, very nice. And thousand people, they are gathering, they are very curious to watch the circus. Então vocês conhecem bem, né? O festival de circo, né? Espetáculo do circo. Então várias centenas de pessoas estavam lá, preparadas no público, né? Para poder ver o grande espetáculo daquele circo. And outside so many kinds of advertisement is going on. Todos estavam muito curiosos para ver como que seria aquela apresentação do circense, e porque em volta, do lado de fora do circo, tinha várias propagandas, né, falando sobre as atrações do evento. And outside, so many lights and so many kinds of propaganda is going on, different lightning they are giving. Então, do lado de fora do circo, tinha vários holofotes, várias iluminações, e várias propagandas mostrando as atrações que iam ter no evento. And same time, so many kinds of music, that sound is going on. E do lado de fora do circo também tinham bandas, né, música, né, muita música acontecendo. So one person, he took the mic and he also advertised loudly. Just you are watching the outside these types of activity, but if you go inside and very beautiful, nice. E aí tinha um homem com o microfone anunciando, isso aqui, né, aqui fora tá muito bonito, né, música, luzes, mas lá dentro, vocês não imaginam o espetáculo que tem lá dentro. Esse espetáculo é maravilhoso. Entrem pra But ver. you have to pay
something. Vocês têm que entrar para ver o espetáculo lá de dentro, que é muito melhor. Mas para vocês entrarem, vocês vão ter que pagar, né? Tem que pagar a entrada. And how much cost? Maybe. Yeah. एक एक आना देना अंदर में जाना अब बढ़िया खेल देखना. That means they are saying advertise just to pay just to, what is my name? Huh? अच्छा 2 reais. Então, esse homem com o microfone estava anunciando, bom, a entrada, quanto custa? Só R$2. Entrem para ver, entrem para ver. And then you go inside, they can say nice activities and going in there. Então, entrem, paguem R$2 para vocês verem como o espetáculo é lindo lá dentro. Venham ver, que lindo espetáculo. Yeah. So everybody is thinking I will go, but who will go first? Então, todos estavam pensando assim, todo mundo que estava lá fora, atraído pelas luzes, pelas propagandas das atrações, estavam querendo entrar para pagar a entrada para entrar, mas todo mundo curioso, mas eles estavam pensando assim, quem que vai entrar primeiro? Porque só podia entrar uma pessoa por vez. Only one person at a time, né? That only one person can go, one by one can go. Porque esse era um espetáculo que se via assim, como se chama, uma pessoa só de cada vez. Você tinha que entrar no circo, mas o espetáculo era uma pessoa por vez para assistir ao espetáculo. Então todos estavam pensando, quem vai entrar primeiro para ver? But first we will enter in the inside. Então eles estavam discutindo, pensando, quem que vai entrar primeiro lá dentro do circo para ver como é que é o espetáculo? And outside is very nice. So many lightning and so many dancing and different lightning going on. But inside what is going on, not who knows. Porque do lado de fora era muito atraente, muito atrativo, né? Tinham várias luzes, pisca-pisca, era holofote, era música, eram vários cartazes das atrações. Mas dentro, o que tinha lá dentro do circo? Só podia entrar uma pessoa por vez, pagar R$2 uma pessoa por vez. Todo mundo estava curioso, mas meio com o pé atrás, né? O que será que tem lá dentro? So for this regard, who will go first inside to watch the circus? Então eles ficaram assim pensando, quem estava lá de fora, quem que vai entrar primeiro lá para ver o que rola lá dentro? And one person, he is very strong and his body is very gigantic body. Tinha um homem que era muito grande, forte, assim, musculoso. He's thinking, okay, I will go first and I will check how is going on inside. Era um homem alto, assim, então ele falou assim, pode deixar que eu vou lá primeiro ver o que está acontecendo dentro desse circo. So he bought the ticket. How much cost? Only R$2. Então ele comprou a entrada, que era quanto? R$2. So he entered inside and then he saw that place completely dark. Então ele entrou lá dentro e ele viu que o quê? Que aquele local estava totalmente escuro. Dentro do circo era uma escuridão que só. And going down, also more dark and many steps also there. Era tudo escuro dentro do circo e aí o caminho que você tinha que ir caminhando era tipo uns degraus assim que desciam assim para baixo, assim, ele começou a descer uns degraus. Even he could not see his own feet where he is stepping. E estava tão escuro que ele mal enxergava o próprio pé, ele não conseguia ver onde ele estava pisando, mas ele conseguiu sentir que era um degrau descendo. Then he afraid, where I am going? E esse homem ficou com medo, né, temeroso. O que é isso? Para onde que eu estou sendo levado? So going down. E o caminho descia para baixo. And as like oil, you know. Parecia um poço, parecia que ele estava entrando dentro de um poço. But he went enter inside, in that section more dark, nobody is there. E cada vez mais escuro, ficava a escuridão mais forte e não tinha ninguém. Then he saw one person sitting in the middle of the place. De repente ele viu que tinha um homem sentado lá no meio, assim. Aí ele viu que tinha um homem parado. And big mustache. Era um homem com bigodão. And his body is very gigantic body sitting on his chair and also what is called? Turning his mustache. Era um homem assim muito corpulento, bem grandão assim, com um bigodão assim, ele tava assim sentado, como é que chama assim? Mexendo, enrolando o bigode. Ele tinha um bigodão e ficava enrolando o seu bigode. So he asked the person, hey, your person, they also loudly advertise outside.
Inside his hair is very nice, beautiful. Entertainment, but I am looking nothing, even not light also, they're completely what? Dark. E aí esse homem que estava ali, né, ele foi e reclamou com esse homem grandão que estava sentado. Falou, ó, o pessoal aqui do circo tá lá fora anunciando que vai ter atração, que é muito bom, que o espetáculo é maravilhoso. Entrei aqui dentro, paguei pra ver, entrei aqui e não tem nada, só uma escuridão, que isso? No music, no also dancing, nothing, completely dark. Não tem música, não tem espetáculo de dança, não tem nada, só uma escuridão aqui dentro. Onde já se viu isso? That time that person he told, come here. Aí esse bigodudo falou assim, vem aqui, chega mais. Then he also twitched his ears. Aí esse homem, né, com bigodão pegou e assim torceu as orelhas desse homem. And slapped this. Torceu as orelhas dele, deu uns tapas na cara dele. Get out in this exit. Aí o homem do bigode falou pro outro, torceu as orelhas, deu uns tapas na cara e falou assim, sai daqui agora, pela saída. But don't tell to anyone. Mas não fala pra ninguém o que você viu aqui dentro. Then he's thinking what to do now. So in the exit, that time people also waiting. But what did he see? I first we asked him. Então, quando esse homem que tinha ido lá, foi o primeiro a ver o espetáculo, viu que só tinha uma escuridão. Quando ele foi saindo, chegando na saída, ele tinha outras pessoas lá fora esperando para perguntar para ele como é que tinha sido o espetáculo. So in the outside exit, so people are asked, hey bhai, brother, what did you see inside? E assim que ele saiu, várias outras pessoas estavam lá, e aí, irmão, como é que foi lá dentro? Como é que foi o espetáculo? And that person thinking, how possible I will say, I am gentleman, educated and everything. I will say I pay money and also beaten and also treat my ears. E aí esse homem ficou assim, nossa, eu não posso ferir minha honra, dizer que eu paguei para entrar, paguei R$2 para ver o espetáculo, entrei lá dentro, numa escuridão que só, apanhei, torceram minhas orelhas. Não posso ferir minha honra, não vou falar isso para ninguém. For this regard, he told, yes, very nice, beautiful, the entertainment going inside. Então, em vez de falar a verdade, ele falou assim, nossa, o festival lá dentro do espetáculo é incrível, é de um calibre assim incrível, vocês têm que ver. In this way, one by one, people also coming, but no one told how they beaten and how they end. And teach, as you call. Twist is Lose their money. and lose the money also. Então, várias pessoas foram ver o espetáculo, mas quando saíam, ninguém tinha coragem de dizer que eles pagaram para apanhar e para ter as orelhas torcidas. And actually, I told this thing, what is the purport about this story? Why saying these things? Mas qual é a moral por trás dessa história? In this material world, all the people, they are suffering three folds of Maya. Nesse mundo material, todas as pessoas estão sofrendo as misérias do mundo material, os 3 tipos de sofrimentos. Externally looking very nice. People are enjoying different kinds of entertainment. But all they are suffering three folds of Maya. Externamente, as pessoas aparentam ter uma vida maravilhosa, né, com vários tipos de prazeres, mas na verdade todos estão sofrendo muito, os 3 tipos de sofrimentos. And if you ask in this material world, everybody, how are you? Everyone saying, yes, I'm good. I'm fine. Então, se você perguntar para qualquer um, e aí, tudo bem? Como vai? A pessoa vai falar, eu tô bem, tô ótimo. And this is true or wrong? Não é verdade? All you are saying, I'm Todo fine. mundo responde que tá bem. And actually, no. Everybody are suffering three folds of Maya. Mas não, você não tá bem. Estamos sofrendo os 3 tipos de sofrimentos, né? Sofrimentos que nós mesmos causamos a nós mesmos, sofrimentos da força da natureza que outras pessoas causam pra gente. No one explain how they are suffering three folds of Maya in this material world. Ninguém fala a verdade, fala como que tá sofrendo todos esses sofrimentos materiais. Because our scriptures explain Srimad Bhagavad Gita very clearly, Dukkalayam Sasatam. This material will be full of distress and unhappiness. Na Bhagavad Gita se diz claramente que esse mundo material, ele é conhecido como Dukkalaya Sasatam. Ele é uma morada de sofrimento, de tristeza, só tem tristeza. So for this regard, all our sadhus,
central person will give a message back to God, back to home. Then you will be happy. Por isso que os santos, né, as personalidades santas, eles vêm contar pra gente o seguinte, que pra gente ser de fato feliz, a gente tem que sair desse mundo e ir de volta ao lar, de volta a Deus, ao Supremo. So Anandamaya Abhyasat, Anandamaya Abhyasat, Anandamaya Abhyasat. For this regard our scripture explain, attain to the abode of Lord who is full of complete, that is called and Ananda, the bliss, full of bliss. As escrituras dizem que a gente precisa praticar, né, uma vida espiritual para poder alcançar o Senhor Supremo. Deus, ele é repleto de bem-aventurança. Ananda, Ananda. And who will go? Quem quer The ir? full of bliss. Quem quer ir para a morada da bem-aventurança? If you want to go, the place of Lord, the full of bliss, Anandamaya. Se você quiser ir, né, você deve ir para a morada do Senhor Supremo, que é a morada da bem-aventurança suprema. And for this regard, our scriptures, Bible also saying same thing. And God is the embodiment of divine love. Love is God, God is love. Or God is the embodiment of divine love. E a Bíblia diz a mesma coisa, que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. That means the place of God, full of bliss, ananda. A morada do Senhor Supremo é repleta de bem-aventurança. And actually in this material world, there is not the love, and not the pure and happiness. Neste mundo material, na verdade, não existe o amor verdadeiro, tampouco a felicidade plena. And so all we are saying, please come back to God or back to home. Por isso que chamamos todos para virem de volta a Deus, de volta ao nosso verdadeiro lar. And but maybe your question will come, how will return back to your home? Talvez você se pergunte, mas como que eu posso voltar para minha verdadeira casa? And, but again, I will tell you, this material world is not our permanent home. This is temporary. Então eu repito para vocês, esse mundo material aqui não é a nossa verdadeira casa, é simplesmente um local temporário onde estamos. And all we are called refugees, migration. Refugees. Nós aqui somos como se fôssemos refugiados. And, but you have to return back our home. Devemos voltar para a nossa casa. How return back our home? Como voltar para a nossa casa? Only the one process. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is in this Kali Yuga, only rendering chanting of the holy names, Nam Sankirtan. Como voltar para casa? Através do processo de cantar os santos nomes de Deus, especialmente nessa Kali Yuga, nessa era em que a gente vive. Then you can stay with your family's member, no problem. But you have to chant holy names. Then, when your predicted time will come, then attend to the abode of Lord. Você pode continuar morando com a sua família, não tem problema nenhum. Mas continue cantando os santos nomes, os nomes de Deus. Quando chegar o momento certo, você vai deixar esse corpo e vai direto para a morada do Senhor Supremo. But if you not chant holy names, Lord's name, you will not return back to your home. Mas se você não cantar os nomes de Deus, você não vai conseguir voltar para o seu verdadeiro lar. Because the human body is very, very rare. Nosso corpo humano é muito raro, muitíssimo raro. de Only ser this obtido. human body we can chant Lord's sweet name. Apenas no corpo humano a gente pode cantar os santos nomes de Deus, os doces nomes. And for this regard, Bible also explains that God created man after his own image. A Bíblia explica que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. And before human body, you got many kinds of pieces, bodies, and cats, dogs, animals, these things. But we did not perform bhajan and sadhana. Antes de nascer como ser humano, a gente já nasceu como todas as outras espécies de vida, gatos, cachorros, pássaros, mas nessas outras espécies nós não fizemos prática espiritual, bhajana e sadhana. But the human body is very, very rare.
Contudo, essa chance de nascer no corpo humano que a gente teve agora é muito rara, muitíssimo rara. And you are atheist or theist. This is not our subject, but this is the absolutely truth. This human body is very, very rare. Não é uma questão se você é teísta ou ateísta, mas sim, é verdade absoluta que nascer no corpo humano é algo muitíssimo raro. And so, in the human body means we attend to the abode of Lord. E o que significa, qual é o propósito da gente nascer como ser humano? É exatamente a gente buscar alcançar a morada do Senhor Supremo. Just you heard this story, how the one blind man entered in the stadium. There was one an entrance and also same way out, exit. Então vocês ouviram a história do homem cego que estava no estádio. Era um estádio que só tinha uma entrada de saída, uma porta de entrada e saída. So this human body means is what? Only human body we can attend to the abode of Lord. Então, da mesma forma, é apenas no corpo humano, com o corpo humano, que a gente pode alcançar a morada do Senhor Supremo. Because this human body only we can perform bhajan sadhana, we can chant Lord's holy name. Apenas com o corpo humano podemos fazer bhajana sadhana, prática espiritual, podemos cantar os nomes do Senhor só no corpo humano. Don't waste your time and chant holy names and be happy. Não perca o seu tempo, cante os nomes de Deus e seja feliz. Labdha sudurlamidam bahu sambhavante manusyam artadam anityam apyadira turnam jatanapatedu nimittum javat nisasya visaya kholu sarvata sat. Visaya kholu, all the material sense gratifications you will get less or more according your previous fruitful action karma. Nós, de acordo com o karma que a gente fez, a gente vai obter prazeres nesse mundo material, a gente vai sofrer, tudo que vai acontecer tem a ver com o nosso karma, mais ou menos de acordo com as nossas atividades prévias. Who wants unhappiness? Por exemplo, quem You quer want sofrer? unhappiness? Vocês querem ter sofrimento na sua vida? Raise one hand. Levanta a mão quem quer ter sofrimento. Who wants? Quem quer tristeza? So why distress and unhappiness are coming? Então, por que mesmo se a gente querer, a gente sofre tanto na nossa vida? Why? Por quê? Actually, this is our previous fruitful action karma. A razão é a reação kármica, de karma. So for this regard, karma, this is fruitful action karma, this is called very deep. No one understands how the root of the karma going under the earth. Né? A raiz do karma, você poder rastrear de onde vem o karma, é algo muito profundo, é como se fossem as raízes muito profundas de uma árvore. Karmana gahana gati. And how is the fruit of action going? Unlimited time this is going on this way. Porque essa ação e reação, karma, ação e reação, acontece já desde tempo sem começo. So how will free from all this karma? E como que a gente pode se libertar de todo esse karma? Only chanting holy names. In this Kali Yuga, only chant Lord's holy names and be happy. A única forma de se libertar totalmente do karma é através do cantar do Maha Mantra, que é o santo nome de Deus. Então a gente deve cantar esse mantra, que são os nomes de Deus, e assim a gente vai ser feliz, com certeza. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you can stay with your family's member, wife, children, no problem. But you have to chant Lord sweet names. Você pode continuar vivendo com a sua família, não tem problema nenhum. Fique em família, mas cante sempre os doces nomes do Senhor Supremo. And this simple way, in this age of Kali, and you can attend to the abode of Lord just chanting holy names. Nessa era de Kali, nessa era cósmica em que vivemos, vocês podem alcançar Deus simplesmente pelo cantar do Maha Mantra, do mantra Hare Krishna. This is called Maha Mantra. Maha means great. Mantra means mystic power. Que são os doces nomes de Deus, do Senhor Supremo. Então, Maha Mantra. Maha é grande e Mantra é poder místico. If you chant this Maha Mantra, so much energy automatically coming in your body.
Se vocês cantarem esse Mahamantra, né, os nomes de Deus, Hare Krishna, vocês vão imediatamente sentir muita energia, muita força vindo pro corpo de vocês. And everybody chant holy names and make claps. Cantemos agora, por favor, e peço que vocês batam palmas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, and look your own palm. Olhem para as palmas das mãos de vocês. Are you looking your own palm? Estão vendo a palma da mão? What you are looking? O que vocês estão vendo na palma da mão de vocês? Anything? Tem alguma coisa aí na tua palma? What you are looking? Your name, Prabhu? Qual é o seu nome, por favor? Leonardo. Leonardo. Are you watching your Você olhou para as suas palmas? many lines? Who made this line? Who made this line? Quem fez as linhas que você está vendo na palma da sua mão? God. No. Maybe your mother. When you was to birth from the woman, your mother took one knife and made this. Ele falou, foi Deus que fez as linhas. Não, acho que foi sua mãe, quando você era criança, ela pegou uma faca e fez essas linhas na sua palma da mão. No. He was saying God. If God made this line, everybody was saying. Você disse que foi Deus, mas na verdade se Deus tivesse feito essas linhas na nossa palma da mão, todas as linhas de todo mundo seriam iguais. But you can see your left or right, those who are sitting, not same line, different. Mas não, se você comparar com quem está do seu lado, você vai ver que cada um tem uma linha diferente. So that means God, He did not make this line on your hand. A conclusão então é que não foi Deus quem fez essas linhas. Also your mother, she did not make this line. Também não foi sua mãe, né? Who made this line? Então quem fez essas linhas? Different. Right hand, right or left, those who are sitting, it is not same, different. Você pode comparar quem está do seu lado, direito, esquerdo, né? Comparar uma mão com a outra, você vai ver que as linhas são todas diferentes. And another question, what is the significance about this line? E outro ponto também, essas linhas na nossa mão significam o quê, afinal de contas? I am not astrologer, I am not saying this, but it is true, some meaning about this line. Eu não sou quiromante, não sou astrólogo para dizer, né, explicar sobre tudo isso, mas com certeza, na verdade, sim, tem significado essas linhas da palma da mão. If you go to the astrologer, explain this is your fate line, this is lost line, this line, or they explain many lines. Se você for um astrólogo ou um quiromante, eles vão falar para você, essa linha aqui é linha do destino, linha da vida, linha das perdas, eles vão explicar tudo. And how much you get money or how much you lose your money, they will be explained. Pela linha da mão ele consegue saber quanto dinheiro você vai ganhar, quanto dinheiro você vai perder. But this is not my subject, but it is true, there is some significance about this line. Né? Não é o meu tema sobre isso hoje aqui, mas sim, as nossas linhas das nossas mãos, as linhas têm significado sim. And I question you first, I also tell you, who made this line? Lembra que eu questionei primeiro, né? Quem é o autor dessas linhas? Who can give answer? Alguém aqui poderia responder? We made the line. Actually, our karma, according to our karma, previous fruitive action, these lines are come. O que molda essas linhas é o nosso karma. Todas as ações e reações que a gente tem que sofrer vão moldar essas linhas. Cada um de um jeito, de acordo com o karma. And everything is also predicted and predestined. Tudo que ocorre, na verdade, já está predestinado, predeterminado. And we don't know, but Lord, He knows everything. A gente não sabe, mas Deus sabe de tudo. So according to our previous fruitive action, this karma, this line are coming. De acordo com o nosso karma passado, as ações que a gente fez, as reações, né, o karma se mostra através das linhas. And how long you will be stay in this material? Also this is predicted and predestined. Até mesmo quanto tempo a gente vai viver
nessa vida, quanto tempo a gente vai ficar nesse mundo, também já está predestinado e pré-determinado. Now question is how will free from this fruitful action? Mas a pergunta surge, como que eu posso me livrar dessas ações e reações, desse karma? And so Shastra is saying only in this Kali Yuga chant holy names, then all your fruitful action karma will slowly destroy. As escrituras falam, nessa era em que a gente vive Kali Yuga, a única forma de se livrar totalmente do karma é cantando os santos nomes, o Mahamantra, os nomes de Deus, e aí pouco a pouco o nosso karma será destruído. Because in this Kali Yuga, Lord invested all his Pratiti Shakti in his holy names, Nam Sankirtan. Nessa Kali Yuga, nessa era em que a gente vive, Deus investiu, Ele colocou toda a sua potência e seu poder nos seus santos nomes. So I request you, please chant holy names. Then slowly all your fruitful karma will destroy. And again will not come in this material world. Por isso que eu peço a todos vocês que vocês cantem os santos nomes, os nomes de Deus, mantra Hare Krishna, que se vocês fizerem isso, todo o seu karma vai ser destruído pouco a pouco, vai ser destruído e você não vai mais ter que voltar para esse mundo material. In our scripture, so if you make clubs and chant holy names, then all your karma will destroy. E as nossas escrituras dizem que se você canta os nomes de Deus, os santos nomes, e bate palmas enquanto você canta, todo o seu karma será destruído. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare. Follow Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Everybody stand up. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos de pé, por favor. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Bol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello, Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hello, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol 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 Gaur Nityananda Bol Gaur Gadadhar Bol Gaur Gadadhar Bol Gaur Gadadhar Bol Gaur Gadadhar Bol Gaur Vishnupriya Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Hari Bol Hari Bol Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol
Hari Bol. Nidai Gaura Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Nidai Gaura Hari Bol. Hari Bol. Good Premanande. Okay. Thank you. Bye. Okay, so now we'll take prasad. Please speak something. Obrigado por toda a bondade de vocês me receberem. E agora vai ser servida a praçada, que é o jantar vegetariano oferecido ao Senhor. Fala, você deu. Não, agora já continua a Japão, ele cam. Are you free?